Oi todo mundo e bem-vindos de volta ao meu canal. Este daqui é um tutorial de um visual um pouco mais dramático para o Natal. Então se você tem uma família daquelas que gosta de fazer estilo Big Brother, que todo mundo se arruma bastante para dar um rolê na sala, eu espero que você goste bastante. Eu utilizei todos os tons clássicos de Natal, que é o dourado, o verde e também o vermelho. Então se você é extremamente festiva e natalina, eu acho que você vai gostar bastante. E eu sou do tipo que gosta de enfeitinhos um pouco bregas, mesmo com um visual desses que é um pouquinho mais wow, cheguei. Eu acho que é muito legal festejar o Natal assim, toda A primeira coisa que eu gosto de fazer sempre é aplicar uma base para sombras. No caso, eu ando muito fã de utilizar uma base que tenha um pouquinho de um tom de pele. Essa daqui é da NYX Cosméticos, porque ela já disfarça qualquer vermelhidão, veias nas pálpebras, e uma base para sombras fixa melhor, torna também uma sombra que não tem uma super qualidade um pouquinho mais maleável na hora de esfumar. Então eu realmente recomendo que você tenha uma no seu arsenal, mesmo que você não faça visuais muito malucos. Principalmente nesse visual é que você utilize logo na linha dos cílios inferiores. O segundo passo é que eu utilizei um pincel. Este daqui é um pincel de esfumar não muito largo. Este daqui é do kit de unicórnio da Pink Gloss. E eu coloquei uma fita adesiva também para formar o ângulo que eu desejo. E com um tom de marrom. No caso, eu misturei dois da minha paleta Naked Ultimate Basics. E eu criei o ângulo que eu quero já para o meu côncavo. Se você não utilizar a fita, é bem legal que você já comece a criar esse ângulo. Esse é um pouquinho mais fofinho e um marrom um pouquinho mais claro. Eu comecei a esfumar o tom primeiro que eu criei do côncavo. E sempre quando você vai começar a criar a definição do seu côncavo, nunca comece com um tom mais escuro de todos. Por exemplo, eu depois vou colocar pretos, etc, como vocês viram na introdução. Mas eu não começo por eles porque você quer sempre ter tons primeiros que você pode trabalhar, que você pode criar em cima, que você pode realmente construir o visual. Se você começa logo com preto, você não tem como ter um tom de base, um tom de construção. Você quer ter ele primeiro. Gente, eu presto muita atenção para que tudo faça um ângulo na mesma direção. Apesar da fita adesiva tirar um pouco do trabalho para você, não adianta você ter ela e parar de esfumar na metade do caminho. Você ainda precisa angular o seu pincel até lá. Agora, eu peguei um tom, este daqui é do trio de sombras Multifade da Natura Una, que é uma das minhas sombras nacionais prediletas. Esse trio de sombras eu utilizo muito e eu ainda não utilizei ele até o final. São sombras de super qualidade. Mas eu utilizei esse tom meio cinzento, meio esverdeado, só Deus sabe como definir essa cor. E eu coloquei ele em mais ou menos 2/3 da minha pálpebra móvel, levando ele até o meu côncavo. Eu pressiono ele com um pincel tradicional. Novamente, eu tô utilizando o kit de unicórnio, eu tenho uma resenha desse kit. Pois com o mesmo pincel que eu coloquei o primeiro tom de marrom, eu faço aquela diluída para minha pálpebra móvel e depois com um pincel de esfumar mais gordinho, eu esfumo novamente. Hora de chegar no meu preto. O preto eu quero utilizar o meu pincel de colocar a sombra e eu começo leve no preto. Você não quer carregar muito logo de cara. Você sempre pode construir, mas você não pode tirar. Eu utilizei um preto mate opaco. É o que eu acho que fica mais delicado e ao mesmo tempo mais impactante. Eu coloquei no V externo, no V final, começando próximo da beirada da minha fita adesiva. Por sinal, percebam, eu coloquei uma hash tape porque eu queria dar um charminho pra vocês. Também é porque no meio da mudança eu ainda não achei o meu durex. Então eu vou utilizar apenas a desculpa do charminho. De qualquer maneira, novamente, tomando cuidado com o ângulo. Eu coloquei ele, depois eu vim com o meu pincel de esfumar o que é um pouquinho menos largo e mais denso. Fiz o primeiro esfumado para dentro do côncavo. Isso é importante para que o preto não suba muito. Você já esfumou um preto, ele vai subindo demais até a sua sobrancelha, daí parece que você tem um olho roxo.
Então, primeiro comece a esfumar o seu preto com um pincel de esfumar que seja um pouquinho mais estreito. E depois você refina as linhas que podem ainda estar presentes com o seu pincel um pouquinho mais gordinho. Essa é a minha dica favorita. Uma coisa que eu acho legal é que depois que você tire a sua linha guia, eu gosto de vir com um pincel chanfradinho, colocar um pouquinho mais de um tom que não seja exatamente preto. Eu utilizei o tom que eu utilizei na minha pálpebra móvel. Daí eu coloquei um pouquinho com o pincel chanfrado, vim com o meu pincel fofinho e esfumei. É o que eu gosto bastante de utilizar como um belo hack, um belo truquezinho aí para você favorecer. Quando eu olho de frente, eu percebo se o meu côncavo está igualmente elevado dos dois lados. Quer que eu tenha... No tutorial, eu costumo fazer um olho antes, um olho depois. Normalmente, na vida real, eu faço os dois ao mesmo tempo. E aqui eu utilizei uma sombra cinzenta e coloquei no meu pincel novamente mais estreito e ergui um pouquinho logo acima da minha pupila com o meu pincel mais estreito de esfumar no côncavo, e daí com o meu pincel mais fofinho eu uni tudo junto para ficar coeso. Sempre gosto de ter um pincel fofinho de esfumar, ele ajuda muito no seu acabamento. Eu normalmente tenho dois no meu kit. Um que às vezes eu coloco uma cor jogando direto na pálpebra e outro limpinho para acabamento. Mais um primer, porque esse daqui é a cola de glitter da NYX e eu vou colocar ela nessa parte mais solta da minha pálpebra. Se você quisesse esse sozinho já ia ser um visual muito bonito, sinceramente, mas eu quero colocar o dourado, um pouco bronzer. Eu vou colocar esse primer mais pegajoso e a sombra Sunshine na cor bronze da Pink Gloss. Esse é um bronzer meio dourado, com muitas partículas fininhas peroladas. Ele tem várias partículas fininhas, metalizadas, e como se fosse um glitter bem pequenino. E eu coloco ele com um pincel sintético chanfrado do kit Travel Ocean. Por que chanfrado? Porque ele me permite ter uma certa precisão na hora de desenhar a pálpebra móvel. Este daqui é um truque que eu comecei a usar recentemente. Eu vi algumas americanas utilizando eles no Instagram. Eu não tenho certeza quais foram, porque eu vi várias para dar o crédito, mas foi uma técnica que eu peguei de lá. E depois eu dou acabamento com um pincel de esfumar. Esse daqui é limpinho, mas também é do Travel Ocean, que ele já tem aquele formato do 217 da MAC, que ele é bem legal. Eu utilizo um marrom bem clarinho, só para pegar no côncavo um pouco mais próximo do canto interno e esfumar de levinho, só para acabamento, para não ficar nenhuma linha dura no encontro desse bronze. Com o tom que eu utilizei primeiro na pálpebra móvel, aquele do trio da Natura Una, eu junto as duas cores, união, para fazer alguma coisa bem suave. Basicamente, eu arrasto uma cor para outra. O movimento que você faz com o seu pincel é como se você estivesse delicadamente arrastando. Você vai uma para outra. Então, são alguns movimentos bem bons de ter na sua cartela aí para você trabalhar com sombras. Eu fiz um delineador um pouquinho mais grossinho, não super Amy Winehouse, mas grossinho. O Charme colorido. Eu utilizei um lápis de olhos, ele é bem verdinho. Eu coloquei tanto a linha d'água quanto um pouquinho por fora. E ele é a prova d'água, mas eu assentei ele com uma sombra verde também. Um pouquinho pra fora, mas depois, pra esfumar ela, eu coloquei um verde um pouquinho mais vivo. Como eu vou utilizar cílios postiços, qualquer máscara, uma máscara à prova d'água. É importante usar máscara mesmo com cílios postiços porque assenta e dá um lugar para os cílios postiços não caírem. E nesse visual é importante colocar a máscara também nos cílios inferiores. Os cílios que eu utilizei são para um visual mais boneca, mas ia ficar muito bonito também utilizar cílios que sejam mais cheios no canto externo para ter o visual esfumado, realçado. E utilizo cílios inferiores, e o que eu fiz foi cortar os gominhos que são mais fortinhos, sabe? Esses mais grunhados. E daí eu coloquei eles um a um
com uma cola um pouquinho mais pegajosa que eu coloquei nas costas da minha mão. E entre eles eu coloquei pequenas estrelinhas. Eu coloquei estrelinhas por causa das estrelas de Belém, porque como eu disse, eu sou bastante natalina, mas você também poderia colocar strass. Esse barulhinho é o Bambam, a minha calopsita, brincando aqui ao meu lado. São meus assistentes de direção quando eu tô na casa da minha mãe. Com a base preparada, eu fiz uma pele um pouquinho mais opaca, no geral com a base e o corretivo. Depois eu fiz um pouquinho de contorno utilizando esse kit da Etude House que eu adoro. Blush, eu mantive o blush mais neutro com um pêssego, que é alguma cor que vai com tudo. A maioria de nós tem um blush pêssego no nosso arsenal. Nessa é a altura do campeonato, se você adora maquiagem. Para ficar forte, se você não utilizou nenhum creme por baixo, o que eu aconselho é que você primeiro pressione ele na região das têmporas e depois de pressionado você dê uma leve esfumadinha, você arraste ele um pouquinho para baixo. Mas na região onde você pressionou mais, você não arraste, você faça isso meio que na aura exterior. Você primeiro tem que dar uma pressionada para realmente ficar com aquele efeito BAM do Instagram. Então, é assim que eu gosto de fazer. Eu só dei com o meu mindinho, que pra mim é melhor do que qualquer pincel, uma iluminada na ponte do meu nariz. Para tirar o excesso de base e para deixar os meus lábios prontos para a aplicação do batom líquido, eu utilizei um esfoliante. Esse daqui é da coleção de Natal do Jeffree Star. O batom que eu utilizei são os meus nacionais favoritos. Eu não digo isso porque a marca é parceira, mas eu realmente adoro. Que são os da Pink Gloss, os Velvet Lips e esse daqui na cor cereja, que é um vermelho um pouco mais vivo. E eu gosto de fazer essa boquinha um pouquinho mais redonda, porque me lembra a Betty Boop e é mais vintage. Se por acaso seguir esse tutorial durante o Natal ou em qualquer outra ocasião, não esqueça de me marcar no Instagram na sua foto, porque vou adorar ver o seu resultado final. Então é @marisantarém. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aqui nele, porque me ajuda muito. Se você já deu o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. E se você já deu o seu like e se você já se inscreveu, não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem um vídeo novo. Um tinho muito especial para Andresa Lima, que ela achou meio louco que eu misturei os meus 60 batons líquidos, mas ela usou a hashtag do time Vixen de unicórnios. Todos vocês são do meu time Vixen, isso me faz muito feliz. Mas um abraço quentinho especial para Andresa. Muito obrigada, Andresa, e eu espero que vocês tenham um Natal muito feliz, muito mágico, que você celebre ele, Hanukkah. Se você não celebra nenhuma data religiosa especial, apenas o final do ano, eu ainda espero que seja muito feliz. E se você gostou desse tutorial ou do próximo, eu espero que um deles faça o seu estilo. Muito obrigada por tudo, e eu sei que vai fazer sempre o seu estilo ter um dia muito, muito, muito mágico. Tchau!